Então, hoje o estudo está bem legal. Bem-vindos e boa noite a todos. Hoje a gente vai terminar aquele artigo sobre a alma com as passagens de Nag Hammadi, né? Eu fiquei bem empolgada com ele, confesso para vocês. Na terça passada, como eu tinha falado para vocês, eu joguei lá no tradutor e ficou aquela tradução meio macarrônica, capenga, e aí eu resolvi dar uma olhada no inglês e fazer toda a correção da tradução enquanto eu lia no inglês do lado, assim, que eu confesso para vocês que eu fiquei bem contente com aquele artigo, né, daquele professor lá da Holanda, da Abril. Li até o final, achei muito bom, achei que tinha tudo a ver com a gente, com o nosso grupo, com os nossos tipos de estudos, e a conclusão dele é a mesma que a gente também chegaria aqui por conta própria, então eu resolvi terminar com ele hoje com vocês. Eu sei que é bastante texto, e eu vou tentar não deixar cansativo, porque realmente o tema é muito interessante, os comentários dele são muito bons, e os trechos que traz de Nag Hammadi vai dar um gostinho para vocês dos outros textos de Nag Hammadi, né? Vocês já estão conhecendo super bem o Apócrifo de João, o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Filipe, o de Madalena pequenininho e tal, outros, mas a gente não falou de todos, né? E são muitos, muitos textos, então esse gostinho assim de trechos selecionados eu achei que seria muito legal para a gente aproveitar hoje. Então vamos começar. Hoje é direto no conteúdo, sem introduções acadêmicas nem históricas. Pessoal, a gente estava lendo, então, esse artigo aqui, porque ele fala de espírito, alma e corpo na literatura de Nag Hammadi. Então, perfeito, era exatamente isso que eu queria apresentar para vocês. Me poupou um trabalho, tive o trabalho de estudar, traduzir e selecionar, e aí trazer aqui a conversa, o debate junto com vocês, né? A gente parou no meio, então vamos dar continuidade. Eu tinha feito a apresentação desse professor doutor aí que está estudando até os Atos Apócrifos de Tomé, que é o tema lá do livro do Bardesanes, né? E a literatura cristã não canônica. Falei, nossa, tem tudo a ver com a gente. E estuda Platão também. Então, achei bem legal. Então, eu só lembrando que eu coloquei aqui toda vez que tem amarelo, assim, no texto, assim, ó, tem amarelo, e essa foto aqui da Biblioteca de Nag Hammadi significa que é um dos textos dos 48 de Nag Hammadi. Então, está sempre o nome. Esse código aqui é Nag Hammadi Codex 12, livro 1. Né? Cada códex são 13, né? Esse é o 12, e cada um tem 1, 2, 3, 4, 5 textos. Então, para vocês só se acostumarem com o código, caso queiram depois buscar o texto na íntegra, para saber qual dos 13 livros é esse código aqui. Nag Hammadi Codex, o número em romano e o número do livro que é lá dentro, que é o capítulo, como se fosse o capítulo, né? Então, nós tínhamos parado aqui, só para a gente lembrar o que a gente viu, não vou voltar tudo, não se desespere. Tá. Só para a gente lembrar o que a gente já viu eu fiz uma longa introdução, que é a introdução do próprio artigo do autor, que eu esqueci o nome do autor, é o Lautaro, nome diferente. Ele tem uma longa introdução que descreve como o pensamento platônico, estoico, aristotélico, órfico, pitagórico vai influenciar na noção de alma, no médio platonismo, que é da mesma época dos gnósticos, e, portanto, vai influenciar na redação dos textos gnósticos de Nag Hammadi, né? Ele está contextualizando no tempo, né? Mostrando que esses apócrifos cristãos gnósticos têm relação com essas visões filosóficas, né? Então, um dos pontos fundamentais para a gente pegar o gancho para continuar hoje é que ele vai comentar como a patrística, né, os eclesiásticos, vão criticar os gnósticos dizendo que eles são confusos, porque os textos são muito diversos, né? Então tem muitas ideias, cada um diz uma coisa, então eles são confusos, nem eles sabem o que acreditam, então é melhor não ler os textos deles, né? Esse é o argumento dos padres da igreja. E aí o autor do artigo vai comentar, e eu concordo com ele, que na verdade não é porque eles são confusos e diversos, é porque eles estão refletindo a diversidade cultural e filosófica da filosofia e das tradições religiosas, outras daquele tempo, daquela época, principalmente ali daquela região super cosmopolita de Alexandria, que vai ter muita filosofia de todos os tipos, e os gnósticos estão inseridos nesse tempo, atualizados com o debate do tempo deles e atualizados com a filosofia. Então ele vai argumentar que eles estão, na verdade, refletindo esse debate diverso que já existia antes, né? E que talvez os autores
da patrística estivessem um pouco ausentes desse debate ou desinformados sobre tudo isso, e por isso eles não entenderam o contexto e tentaram transformar numa coisa mais simplificada. Bom, a gente viu as sentenças de sexto, um trechinho que falava... Vou só retomar agora os trechinhos de Nag Hammadi, para a gente lembrar. No Sentenças de Sexto, faz essa divisão de que o homem que olha para baixo e reflete o corpo exterior não é o mesmo homem sábio, que é o filósofo, que reflete o homem interior. Então, essa divisão, né, a grande discussão aqui é que ele vai comentar aqui nos textos gnósticos. Existem duas formas de interpretar a alma, né? Uma que é bipartida, 2, e uma tripartida, em 3. Né? A bipartida vai refletir uma visão platônica, né, do mundo superior e do mundo inferior, do homem externo e o homem interior, né? Corpo e alma, fica nessa dicotomia dupla, né? Essa dualidade, corpo e alma, mundo inteligível, mundo sensível, noesis, ou fenômeno inumênico, né? São linguagens que a gente encontra na filosofia, mas entendendo que um é interior, espiritual e superior, e o outro é inferior, terreno, sensível, material e externo, né? Então, essa vai ser a bipartição. E na tripartição, a grande discussão que ele vai trazer é onde o espírito entra nisso, que é justamente o que a proposta do nosso estudo aqui, né? Então, corpo, alma e espírito. E aí surge essa tripartição, que é a maioria dos textos de Nag Hammadi. Alguns têm essa visão só dupla, bipartida, mas a maioria vai apresentar essa visão tripla da natureza do ser humano, como corpo, alma e espírito. E vai ficando mais claro no texto à medida que ele avança. Eu acho que vocês vão gostar da discussão que ele levanta. Aqui num outro códice, o códice 8, tem a carta de Pedro a Filipe, que vai falar sobre a gente se despojar daquilo que nos corrompe e nos torna meros mortais, né? E buscar o homem interior para a gente encontrar aquilo que é espiritual. Na interpretação do conhecimento, Nag Hammadi 11, vai falar que o homem caiu no corpo, e o corpo é como uma prisão da carne para o homem interior. O homem interior fica preso nessa prisão da carne e é dominado pelos governantes, pelas autoridades, né, que governam o mundo inferior da matéria, e a gente precisa vencer essas forças para se despojar e se tornar um verdadeiro filósofo, um verdadeiro sábio. Outro texto que aparece em Nag Hammadi é o Asclépio. O Asclépio é um texto do Corpus Hermeticum, é um texto de hermetismo, mas tem uma cópia incópita dentro de Nag Hammadi, que também é do Asclépio. É um trecho menor, incompleto, mas é o Asclépio. Então, o Asclépio também vai falar do corpo e alma e vai retomar, porque é um texto hermético, aquilo que a gente já viu com Vinícius e no nosso outro estudo do hermetismo, de que existem duas naturezas no ser humano: a natureza do homem ilíaco e o homem ousíaco, que é da essência. Então, tem o homem superior, que é a essência espiritual, ou o antropos essencial, e o homem inferior, que é o ílicos antropos, que é o antropos material, o homem material. Então, o Asclépio também vai refletir essa natureza bipartida do ser humano: alma, corpo inferior e natureza superior, né? Vamos para o próximo. O exegese da alma já tem um estudo no nosso canal, como eu comentei. Tem lá na playlist da Biblioteca de Nag Hammadi, tem 2 vídeos de meia hora, que é a leitura completa do exegese da alma, que é aquele que vai falar da alma como a que cai, é prostituída e atacada pelos arcontes e pelos ladrões. E a gente lembra aqui no Novo Testamento, Jesus vai usar muito essa analogia dos ladrões, né? Se alguém sabe que os ladrões vão entrar na sua casa, vai estar preparado, né? Não vai deixar os ladrões se roubarem. Nesse sentido, obviamente que é uma metáfora, uma analogia, uma parábola, né, que Jesus está fazendo para explicar as forças que atacam a nossa alma, e que a gente tem que estar sempre atento, né, com plena atenção, com os olhos bem abertos, prestando atenção na nossa vida, né, para os ladrões não dominarem a nossa alma, né? Então, essa é a ideia do exegese da alma, e ela precisa encontrar o seu esposo, que é o Cristo, e aí tem toda a questão do retorno da alma, que vai ser parecido no Pisto Sofia. Esse texto é muito bonito, Laia. O exegese da alma é muito bonito. É muito lindo, é bem poético. E lembra bastante o Cântico dos Cânticos, assim, uma linguagem mais erótica. Exatamente.
Aqui também já fomos. Opa, e aqui é novidade, opa. Eu comecei na novidade. A gente parou foi nesse aqui. Então é isso, já dei o briefing para vocês da terça passada e já fiz o resumo do próximo slide, que já era a novidade de hoje, mas vamos passar juntos agora para ir com calma, porque agora eu estava só correndo na introdução. Estou com uma energia meio agitada hoje. Paramos aqui, né? Então, o último slide que a gente viu foi essa imagem aqui, que tem esses órgãos, essa pessoa aí abrindo os olhos, né? Coisas de IA. É muito bizarro, né? Eu me divirto, mas é bizarro. Vimos esses dois, a carta de Pedro a Filipe e interpretação do conhecimento. Então, vamos para o Asclépio, que eu estava comentando, mas vamos ver o que o autor diz, porque realmente o texto dele é muito legal. Então, a mesma concepção, ou seja, essa concepção bipartite que eu estava explicando, pode ser encontrada no Tratado Hermético Asclépio, do qual os códices de Nag Hammadi também incluem uma tradução fragmentada. O Asclépio afirma explicitamente que só o homem tem uma natureza dupla, nomeadamente uma que é simples e divina. O simples aqui é o bom. Quanto mais simples, mais próximo do um, né? Porque o um é unidade, é simples, é solitário, na visão de Plotino, o só que encontra o solitário, né? Então, a natureza simples e divina, que é essencial, que é essa palavra em grego aqui, o zioide, e a outra que é material, ilikos. Isso aqui vai aparecer muito nos gnósticos, os ílicos, a natureza material, que é formada pelos 4 elementos. Depois, essa questão da natureza material do ser humano e os 4 elementos vai voltar no Apócrifo de João também. E em outros textos tem muito essa questão alquímica e da formação do ser humano material. O Asclépio Copta, que é esse fragmento de Nag Hammadi, também se refere à separação da alma do corpo e à ascensão dela para a região do meio, entre a terra e o céu, onde é julgada por daimones. Somente após o resultado positivo, o daimon dará à alma o seu passe livre para a região celestial. Essa menção interessante mostra que o esquema bipartite rege não apenas a antropologia do texto, mas também a sua cosmologia e soteriologia, uma vez que os arcontes ou os daimones não são atribuídos a nenhuma região específica, mas estão na linha divisória entre o céu e a terra. O que ele está dizendo aqui para quem não está acostumado com as palavras? São algumas ideias fundamentais do autor que eu gostei bastante, que dizem que a visão que os gnósticos apresentam sobre a natureza humana, a constituição do ser humano, ou seja, é duplo, é divino e material, ou é triplo, espírito, alma e corpo, vai refletir também na visão que esses mesmos gnósticos vão ter sobre a cosmogênese, ou seja, a geração de todo o cosmos, de todo o universo. Então, o jeito que eles pensam metafisicamente, o jeito que eles pensam os deuses, a criação, os céus, os níveis espirituais e o mundo terreno, é a mesma coisa do jeito que eles pensam o homem, porque é micro e macrocosmos, né? Assim como no cosmos, é no homem. Assim como no antropos, o homem é no cosmos. Então, isso vai refletir nos textos gnósticos, e isso ajuda a gente a entender os textos gnósticos, quando a gente percebe esse reflexo. E quando eles estão falando de cosmologia, a criação do cosmos, eles também estão falando da salvação da alma. Porque se você entende como o cosmos é criado, e como o ser humano é constituído, e quais as forças dominam o ser humano, você também entende como desfazer os nós dados por essas forças da matéria e da multiplicidade para retornar à sua origem divina. Então, um não é independente do outro. Então, para quem não está acostumado com as palavras, soteriologia aqui significa salvação da alma. Isso tem também no catolicismo, no cristianismo tradicional, a questão da salvação, né? No caso, seria pela expiação de Jesus, né? Pela expiação lá do sacrifício. Aqui para os gnósticos, não. Entender como esse ser humano é constituído, entender como a alma foi aprisionada, então é mais da filosofia, mais da metafísica, essa visão. E aí, entendendo isso, a gente entende o ser humano, entende o cosmos e entende como se salva. É tipo o segredo, as chaves para se libertar do sofrimento. E é interessante que nesse texto do Asclépio, que é hermético, né? Gnosis hermética, ele vai falar da região do meio, essa região entre o céu e a terra, entre os que estão vivos no corpo ou encarnados, né, a alma encarnada no
corpo, e o mundo divino. Então tem essa região do meio, que a gente viu já, se vocês lembram, quem já estava aqui nos nossos estudos, no Evangelho de Filipe, tem várias passagens falando sobre a região do meio. E Jesus fala, Deus me livre, né, em outras palavras, mas ele quer dizer isso, né, Deus me livre que a gente fique presos na região do meio, né, não se perca nas regiões do meio, que é as regiões onde os arcontes ou os daimones, que são essas forças que auxiliam os arcontes na constituição do mundo e julgam as almas, é essa região que eles atuam. E atuam com muita liberdade, porque quando a gente não tem mais a restrição do corpo físico, ou seja, morremos fisicamente, né, a gente fica mais suscetível às forças dos arcontes, porque tudo é mais plástico, tudo é mais maleável. Né? A região astral tem essa natureza, e a natureza dos arcontes é uma natureza astral. Então, no Asclépio, a alma passa por um julgamento. Então, voltando a falar da alma, né? Então, ela morre e aí no caminho de ascensão ela passa pela região do meio, onde os daimones vão julgar ela. Essa também é a imagem que a gente tem em Peixe Sofia. Então, tem essa divisão do mundo celestial, a região do meio, onde a alma precisa passar pelos arcontes, e o mundo ilíaco, terreno, material. Né? Então, novamente, uma divisão dupla, mas que é tripla, porque tem esse meio do caminho entre o céu e a terra. Vamos para o próximo slide. O exemplo mais óbvio de uma antropologia bipartida na coleção de Nag Hammadi, que conheço, é o Exegese da Alma. Nesse, mesmo sendo originalmente divina, a alma parece ter perdido a sua natureza devido à sua queda na materialidade. A exegese sobre a alma, que é o número do texto, afirma que a alma costumava ser virginal e andrógena, mas perdeu ambas as condições como resultado da encarnação no corpo. A interação da alma com o mundo sensível é descrita em tons tão tenebrosos que é equiparada à prostituição e à violação. Quando ela, a alma, caiu em um corpo e veio para esta vida, então ela caiu nas mãos de muitos ladrões. E as criaturas desenfreadas passaram ela de um para o outro. E daí tem também toda a alegoria, a metáfora, a parábola da prostituta também no Novo Testamento. Não necessariamente se refere a uma pessoa que existiu, né? A gente começa a ver que... A gente começa a ver que tem nuances para a gente ler, inclusive a Bíblia como ela ficou para a gente hoje, né? Então tem a alma prostituída, a alma que é atacada pelos ladrões. E esses ladrões violam essa alma, porque as forças astrais e desses poderes psíquicos que representam os regentes, os arcontes, vão se impregnando na alma e contaminando a alma com as suas forças, que são os vícios e as paixões. Como diz a Jane, vai deixando a alma cheia de kleshas, vai ficando kleshada, que é o que o budismo chama de vícios, né? Os defeitos são os kleshas, então a alma vai ficando contaminada. E aí veja que interessante, no gnosticismo, que é uma tradição ocidental, né? Não vai ser só falar assim, isso é o vício e trabalha com vício, mas é uma tradição ocidental que trabalha com mito, né? E vem de um fundo órfico, mitológico também, né? Então, ao trabalhar com os mitos, eles vão criando essas imagens alegóricas para nossa alma entender o que o mestre está tentando realmente dizer, né? Então, as forças também elas variam na forma como eles atacam a alma. Então, alguns fizeram uso da alma à força, enquanto outros o fizeram seduzindo-a com presentes. E aqui que a gente vai fazer aquele gancho sobre a sedução do mundo, o mundo que nos faz esquecer, o mundo que nos seduz, a taça do oblívio, a taça do esquecimento. A gente, lá no Apócrifo de João, os frutos do Éden como sendo frutos venenosos e que contaminam a mente de Adão e faz ele esquecer quando ele come. Então, essa sedução com presentes, com ouro falso que Jesus tanto fala, né? Cuidado com ouro de tolo, nem tudo que reluz é ouro. Todas essas coisas que a gente também vê no Novo Testamento sobre a sedução do mundo e a sedução dos arcontes, que são forças que têm essa função de obnubilar a mente, né? Fazer a mente se apagar, se embotar, se esquecer, pela sedução do mundo sensível, pelas sensações que a matéria desperta em nós, pelas paixões que ativam na alma
e pelo esquecimento da nossa natureza divina. Então, esse é o grande trabalho que os arcontes fazem. E essa é a visão que tem no exegese da alma. Então, devido à perda de sua condição andrógena original e a subsequente falta de uma faculdade racional, a sua parte masculina, a alma parece estar presa nas amarras da natureza. E aqui fazendo essa ressalva também, na visão do mito gnóstico, Adão e Eva, a gente pode enxergar, a Joane também fala isso nas palestras que eu assisti antes, né? Enxergar Adão e Eva como a contraparte feminina e masculina no ser humano. Não são duas pessoas, um homem e uma mulher que cresceram e multiplicaram, né? A Eva como a contraparte feminina, que se desnuda e busca comer do fruto e escuta, né? Ela é mais sutil, ela é mais sensível, ela é mais intuitiva. E a contraparte masculina, que é mais racional, é pé no chão, é mais prática, é mais de executar. É o yin e o yang aqui, na visão gnóstica, né? Então, a faculdade racional, ela é tida como mais masculina. O intelecto, a razão, o racional, ele é masculino. O sensível, o intuitivo, o volátil, a alma, é feminina, né? Então, tem essas duas partes que a gente também tem que entender e tomar cuidado para entender alegoricamente quando a gente está lendo os textos gnósticos também. E nesse sentido, o Adão Cadmon, o Adão primeiro dentro da tradição gnóstica, ele contém em si todas esses princípios e essas capacidades, mas É vejam porque que ele no ainda não mito foi gnóstico, dividido, né? exatamente, ainda não foi dividido. E no mito gnóstico, Adão é posto para dormir e Eva é tirada de dentro dele, de sua costela, uma parte que o sustenta. Uhum. Então, é uma contraparte dentro daquele todo que era o Adão. Eu acho muito bacana isso. Em algumas traduções, a Eva é aquela que vem do lado, né? A costela representando a lateral. Então, ela vem para o lado e ele precisa reconhecer-se nela para voltar a ser um. Por isso, a união, Isso. que é simbolizada. Por trás dessa concepção, vemos o pano de fundo, ou seja, o autor está mostrando que todo esse mito, ele está falando de um pano de fundo de um ensinamento, né? Então, por trás de toda essa concepção gnóstica sobre a alma e os arcontes, a gente vê o pano de fundo da divisão da alma em partes racionais e irracionais, típica do médio platonismo. Porque quando eu falo em médio platonismo, para quem não é da área da filosofia, a gente sabe que o Platão estava lá no ano 400, né? 500, 400, eu sempre confundo. Mas AC, então põe uns 400 anos para trás. Então a escola platônica já existia há uns 400 anos. Só que o platonismo foi muito forte e ele continua o seu desenvolvimento a partir de Aristóteles dá uma desviada e vem os peripatéticos, aí os pitagóricos, Platão também continua, mas nessa época de Jesus e logo depois de Jesus, no século 2 e 3, o movimento, a tradição espiritual do médio platonismo, que assim é chamado nos séculos 1, 2 e 3, que aí vai ter Plutarco e outros que eu não lembro agora, né, no Meinho de Apameia, esses outros que são conhecidos aí para quem é da filosofia, são dentro aí do médio platonismo. Então existia essa forte linha de filósofos platônicos pós a época de Jesus, em Alexandria, em outras cidades, Antioquia, Síria, Roma, etc., que discutiam essas coisas. E os gnósticos estão, ao mesmo tempo, na mesma região. Então, o autor aqui está falando, olha, essa divisão gnóstica da alma está refletindo a visão dos médio-platônicos da época. E os médio-platônicos, por exemplo, no Meinho de Apameia, que é um médio-platônico, vai influenciar muito o Amônio Sacas, que vai ser o mestre de Plotino. Mas no Meinho de Apameia também é contemporâneo e corregional, os dois estão em Alexandria, de Basílides, aquele famoso gnóstico que às vezes a gente fala. Então, é para a gente entender que eles estão ali juntos nesses debates, né? Eu acho interessante a gente colocar no devido tempo. Então, continuando aqui, né? Devido à sua condição irracional, a alma agora é controlada tanto pela influência da percepção sensorial quanto pelas paixões. Ou seja, na queda da alma, ela perde a sua parte racional, ela se desconecta do princípio divino, da mente divina,
ela se embota, ela se obscurece, se mistura com as trevas, com as sombras, e passa a ser influenciada pelas percepções sensoriais do mundo sensorial, que é muito sedutor, e as paixões que isso vai despertando nela. Então, é para a gente entender a questão da queda da alma, tanto no médio-platonismo quanto no gnosticismo. Na exegese da alma, nesse texto, o pneuma, que seria a parte espiritual, seria o número 3 da tripartição, né? O pneuma não parece ser considerado como uma parte diferenciada da alma, mas como elemento divino por meio do qual Deus desperta a capacidade logóica adormecida da alma. Ou seja, na exegese da alma, a gente diz a alma ela é bipartida. Ela tem duas naturezas, uma racional e uma irracional. Uma que se volta para os sentidos e as paixões e uma que se conecta com o que é espiritual. Mas essa versão que é tripartite, que aí vai falar do espírito ou do pneuma, nesse texto, no exegese da alma, ele não faz parte do jeito de dividir a alma, ele não particiona a alma, ele não participa da alma. Ele está além da alma. E ele é o próprio elemento divino, onde Deus desperta na alma essa capacidade do Logos adormecido nela. Então é como se fosse um terceiro elemento que não participa da alma, mas se relaciona com a alma. E essa visão aqui que eu estou enfatizando é justamente porque a gente viu na Kabbalah e em outros que às vezes tem esse terceiro elemento que é identificado com o espírito, que está acima, que paira acima, que não é dividido no ser humano, mas que se relaciona com essa alma que precisa despertar para a sabedoria. Então esse terceiro elemento aparece nesse texto como algo fora, mas ele aparece. Como também acontece no Asclépio, o esquema dicotômico que rege a antropologia do texto, né, homem material e homem essencial, também se reproduz no nível da sua cosmologia, que opõe a região celestial divina ao reino terrestre. Não há referência nessa estrutura da cosmologia, por isso que eu sempre enfatizo, né, gente, a gente não se prender nos sistemas cosmológicos ou no jeito de construir o cosmos, se é dividido em 7, em 8, em 10, em 3, porque a gente começa a ver que dentro dos próprios textos gnósticos, eles refletem formas diferentes de dividir essa cosmologia, mas que no fundo vai estar retratando a mesma jornada da alma. Então, aqui vão ser duas, né? A região divina e a região terrestre. Não há referência nesse texto para uma terceira região intermediária. Isso significa, claro, que de um ponto de vista soteriológico da salvação, a salvação humana consiste em recuperar a natureza racional, aqui com R maiúsculo, que é essa natureza do logos da alma. Essa natureza do inteligível, primordial da alma, né? E deixá-la substituir todas as influências corporais com o objetivo de recuperar a sua morada original. E veja que interessante a palavra que ele usa, substituir as influências corporais. Não é renegar, abandonar ou sair do corpo. Você vai trocar aquilo que te influencia. Se você estava sendo influenciado pelos regentes e arcontes do mundo, que é o mundo sensível e a parte material do ser humano, você abandona a influência disso e passa a aceitar a influência do Logos, que é a parte superior da alma. Então você faz uma troca, uma substituição. Isso é Tantra. É você desfocar do desejo mundano e focar naquilo que desperta para o divino. Você usa a mesma energia, mas você orienta ela em outra direção. Não há outros obstáculos com os quais a alma tenha que lidar, como a senha, nesse texto, né? Como a senha devida aos poderes arcônticos que ocorrem nas cosmosvisões tripartites, ou seja, naquelas que têm a região do meio. Na concepção tricotômica do ser humano em Nag Hammadi. Então, isso tem Sofia, né, que a gente vê bastante. Ela tem que ter a senha para passar pelos arcontes, pela região do meio. Nesse texto, no Asclépio, no Exegese da Alma, não tem essa tripartição. Vamos continuando. Como já foi discutido, a maioria dos textos de Nag Hammadi enquadra-se na categoria tripartida, adicionando um terceiro elemento, nomeadamente o intelecto, ou o espírito, ou o logos, ou a razão,
no sentido platônico, com R maiúsculo, que conduz a carruagem lá, né? Então, esse terceiro elemento, a maioria dos textos na Nag Hammadi inclui o espírito, a alma, o corpo e o espírito, né? O logos. Para alma e corpo, há referências frequentes a um terceiro elemento nesses textos, seja ele chamado de nous, lembram aqui de Plotino e do Hermetismo, que o nous é a parte mais superior, ou de pneuma, que os gnósticos vão usar muito, pneuma como espírito, para se referir àqueles que despertaram para o espiritual. Então aqui surge esse terceiro elemento. Temos corpo e alma, temos divisões dentro da alma, mas agora tem o inteligível, o logos, o nous, o pneuma, tudo sinônimo, né? Vamos tratar como sinônimos. Contudo, é importante notar que esse terceiro elemento nunca é considerado uma parte constitutiva do ser humano, que é o que eu já estava comentando, mas sim uma espécie de Deus ex machina, né? Algo que vem de fora para libertar a alma da sua presente condição física. Aqui esse nous, esse pneuma, esse logos vão representar o que na tradição cristã vai ser o Salvador. O Cristo, ou Logos, é o Salvador da alma, porque é essa parte divina que vem do alto e resgata a alma das profundezas da matéria. Ao mesmo tempo, nos esquemas tricotômicos, o Logos, ou intelecto, é um constituinte do ser humano por direito próprio. Então, ele é fora do ser humano, mas ele é direito do ser humano. Todo ser humano tem esse contato, mas não é particionado dentro de nós, né? Não participa da nossa alma, está além da nossa alma. Isso influencia a concepção de ser humano na medida que substitui a alma, ao assumir a posição mais alta na hierarquia humana. Não apenas o intelecto é superior do que a alma, mas também a única parte imortal do homem. Além do mais, a alma não é mais concebida como divina e eterna, como no esquema anterior, mas claramente como mortal. No que diz respeito à sua estrutura interna, a alma ainda é descrita como possuindo partes racionais e irracionais, mas as suas funções mudaram ligeiramente. Então, ele está discutindo como os sistemas vão fazendo diferente a didática deles para explicar a alma e o espírito, né? Tudo isso, gente, pode parecer para alguns de vocês um pouco truncado, é muita discussão filosófica, mas isso aqui é parte essencial para a gente entender qualquer texto gnóstico. Por isso que eu acho que é muito rico a gente trabalhar aqui esse entendimento das partes da alma, da constituição do ser humano e do cosmos, e de onde o espírito, ou o Cristo, ou o Logos entra aqui, porque se a gente tem esse entendimento claro, a leitura de qualquer texto gnóstico vai ser facilitada. Bom, dada a posição intermediária que ocupa entre o intelecto e o corpo, e aí eu sempre vou fazer aquela ressalva, gente, intelecto aqui não é ser intelectual, no sentido acadêmico, escolar, né? Intelecto aqui é na visão grega, tá? Na visão filosófica, é inteligível, é o logos, é aquela coisa, aquela parte superior divina da nossa mente, né? Então, sempre toma cuidado aqui com racional ou intelectual, porque a gente tem que sempre lembrar que isso está se referindo ao espírito, ao logos, aquela mente divina que conhece a realidade como ela é, porque ela abre os olhos e vê, ela tem a gnose, ela tem o conhecimento, né? É a parte realmente superior, né? Não é a mente racional, não é ser intelectualoide, é isso que eu estou querendo dizer. Eu sempre falo isso, mas a gente tem que fixar, né? Então, dada a posição intermediária que ocupa entre o intelecto e o corpo, as metades racional e irracional agora são relacionadas ao intelecto e ao corpo, respectivamente. Como veremos imediatamente, essas alterações produzem mudanças importantes no nível da cosmologia gnóstica e da forma como eles ensinam a salvação. Eu achei esse trecho muito interessante também, porque ele coloca assim, olha, na visão bipartida, a alma é imortal e a parte mais divina, e o corpo é o corpo. Mas agora, com a visão tripartida, a alma deixa de ser a parte mais divina e superior e o pneuma, ou esse logos inteligível, passa a ser a parte superior. Então, a alma meio que perde esse status, pelo menos conceitual, de ser a parte mais elevada do ser humano. E ela deixa de ser tão imortal assim. Então, em alguns textos gnósticos, a alma sobrevive após a morte, mas ela é passível de morrer.
quando a gente vê aquelas pessoas que cometem atrocidades e vão para os infernos da região exterior, elas perdem as suas almas, né? A alma, ela não é totalmente divina, porque ela ainda tem essa parte que a puxa para baixo. Porque Volta um aqui nos pouquinho. gnósticos a gente vê essa parte logóica que pertence a Deus, né? O logos é a nossa união com Deus na visão gnóstica. E aí a alma fica bipartida. Tem a alma irracional e a alma racional, a superior e a inferior. Então, é a questão de identificação. A alma, quando ela está desconectada do logos, ela é como a alma prostituída no mundo. E aí ela se identifica com as forças dos arcontes. E ela se veste com as vestes daqui do mundo, igual lá no hino da Pérola, né, Jane? E a alma, quando ela passa a se despir, né? Jesus vai falar muito do despir-se do mundo, ela vai se identificar com a parte superior da alma. E essa parte superior é a noiva. É a noiva que precisa estar de branco para o casamento sagrado. A noiva que se une ao Logos é a parte superior da alma que é resgatada pelo Logos. Por isso que o Logos tem essa função de salvador. Porque é ele que abre os olhos da alma, é ele que puxa ela de volta para a natureza divina. E aí não é que ela anula a existência física dela, porque quem faz isso em vida, né, no Tratado da Ressurreição e Evangelho de Filipe diz que essa ressurreição ela se dá em vida. Esse casamento místico se dá em vida, né, da alma com o espírito. Quem faz isso em vida continua estando no corpo material físico e no mundo sensível, mas não existe mais domínio nenhum das forças dos arcontes. As paixões e os obscurecimentos mentais e os vícios que antes dominavam a alma, agora se prostam e se curvam ante a grande luz daquela alma. Essa é a imagem que os textos gnósticos passam. Então, mesmo se esse corpo morre, como acontece com Jesus, né? E com outros, né? Todos morremos um dia. Se esse corpo morre, Só com eles. aí é o que o Silvano estava falando. Ela tem um outro corpo para continuar existindo plenamente desperta, porque ela já está em conexão com o Logos. Mas não é estar no Logos ou na matéria. Ela pode estar em conexão com o Logos estando num corpo material. Só que a matéria não é mais prisão. Ela é lá como no mito da caverna, o sábio que viu o sol e voltou. Ele já tem liberdade de ir e vir. Essa é a visão que os gnósticos vão adotar, no meu entendimento. A alma é dupla e se conecta superior e inferior. Vamos para mais uns trechos de Nag Hammadi. Essas ilustrações vão ajudando a gente a entender como esses gnósticos estavam tentando pensar e explicar essas realidades espirituais, né? Bom, aqui é um outro texto. O esquema, agora tripartite, está em ação no Tratado sobre a Ressurreição. Esse é do Códice 1. Esse é o códice que foi dado de presente para o Jung aos 80 anos. Depois voltou no Instituto Jung, mas foi aquele que foi presenteado para ele, o Códice 1, que é um códice basicamente de textos valentinianos. Então aqui a gente tem a escola de Valentino em ação no Códice 1. E na escola de Valentino, a divisão tripla é bem clara. É claramente expresso em sua concepção de ressurreição espiritual que engole o corpo psíquico da mesma forma que o carnal. E essa imagem do engolir eu achei curiosa, porque assim, o corpo psíquico, ele domina o material, mas o corpo espiritual, ao se tornar ressurrecto, ele domina o psíquico. Isso a gente viu quando a gente estava estudando na Kabbalah, naquela divisão quíntupla, que tem na árvore sefirótica, lembram? É muita coisa para lembrar, mas a gente vai tentando. Que na Kabbalah a gente vai ter 5 divisões, 3 da alma, 2 do espírito. E as 3 da alma vai falar do físico, das emoções, corações, devoção a Deus e sentimentos, e intelecto, intuitivo, superior, espiritualizado e racional. Quando os bons pensamentos, quando a alma é iluminada pelo divino, bons pensamentos ela vai ter. Quando ela tem bons pensamentos, ela tem uma acuidade intelectual, mental muito boa e ela compreende a realidade. Ela é um matematicói, ela vê a matemática de trás da realidade do mundo. Quando ela tem uma boa compreensão da realidade, porque ela é iluminada pelo divino, ela tem bons sentimentos e a devoção a Deus dela é sensível, é pura, é sincera e é de coração.
E quando ela tem um bom coração, ela tem boas ações no mundo, um corpo saudável e harmônico. Então, quando ocorre uma ressurreição espiritual, o espiritual engole o psíquico, que engole o carnal. Ou seja, quem domina é o Logos em nós. E não mais os arcontes de baixo para cima, cortando a nossa conexão com o espiritual. Os valentinianos vão falar muito da restituição do demiurgo, da redenção do demiurgo, né? Quando ele deixa de ser ignorante e passa a ser sábio. Então, esse momento em que o espírito passa a abarcar toda a natureza humana e não a natureza material dominar o espírito, né? Então, é só a questão lá da taça, para onde está voltada a nossa taça da alma, né? A mesma visão aparece no ensinamento de Silvanos, esse do Códice 7. Mais um textinho aí, esse eu adoro. Ele é super prático, ele fala de virtudes. Sempre que eu leio nesses manuais por aí que os gnósticos eram avessos à prática da virtude, eu falo, vocês nunca leram Silvanos, porque é só sobre a virtude. É bonito demais. Parece um texto estoico budista, assim. Então, o ensinamento de Silvanos apresenta também uma concepção triádica do homem, formada por um corpo físico, uma alma e uma mente divina que passou a existir em conformidade com a imagem de Deus. E essa mente divina tem a substância de Deus. Aqui volta a ideia da substância lá do hermetismo, o homem superior que é a substância do divino, né? Mente divina também nos lembra o nous. Aqui a gente vai vendo as correlações também dos ensinamentos espirituais. De acordo com esse texto, o ensinamento de Silvanos, os humanos surgiram de 3 raças: da terra, dos formados e do criado. São formas que eles ensinavam, tá? Então, o corpo surge da terra com substâncias terrenas, e aí tem os 4 elementos que os arcontes vão misturar, e o molde de barro que faz o ser humano, etc. O formado surge por causa da alma, aqui é o corpo psíquico, ou astral, e surgiu a partir do pensamento divino. O criado, no entanto, é a mente, que passou a existir em conformidade com a imagem de Deus. Então, a gente tem um corpo terreno, um que surge por causa da alma e a partir do pensamento divino, mas a parte superior é a própria mente que existe em conformidade com Deus. Então, é aquilo que vem direto do divino. Não é a mesma ideia, só que com outras palavras. E aí o autor volta a falar o que o Irineu e o Hipólito falavam dos gnósticos, para ele mostrar o debate que estava acontecendo. É a parte da fofoca, da treta. Os valentinianos explicaram, de acordo com Irineu e Hipólito, os valentinianos explicaram a origem dessa constituição tripartite por meio de uma narrativa mítica, que é um mito gnóstico. Qual é a narrativa? A substância material se originou na paixão de Sofia. Aqui a gente vai fazendo revisão dos nossos estudos dos últimos anos, gente. O texto sempre dá voltas. Então, o mito, a substância material se origina no desejo de Sofia criar, a paixão de Sofia. A alma surge no arrependimento de Sofia e na sua conversão. E a substância espiritual surge na sua alegre resposta à visão do Salvador. Então, os valentinianos vão contar o mito de Sofia, que é o que a gente encontra tanto no Apócrifo de João quanto no Piscis Sofia, para contar a natureza do ser humano e esse caminho da salvação da alma. Então, a matéria surge quando a Sofia olha para baixo e deseja criar desconectada do A alma surge quando a Sofia se arrepende de ver que a coisa deu errada e ela tenta voltar-se para o alto. E aí ela cria a natureza psíquica. É um mito, tá? E a parte espiritual surge na resposta alegre de Sofia à visão do Salvador, quando ela se relembra do pneuma, quando ela vê o Cristo, quando ela tenta retornar ao Cristo, então temos a substância espiritual. São 3 formas, né, de explicar o surgimento nesse movimento da alma. A alma cai, a alma se arrepende, a alma deseja voltar. Ela olha para a sua natureza psíquica, ela mergulha no seu interior, ela recupera a pérola, ela volta para a casa do Pai. É outro jeito de contar o mito, né? É somente depois que a Sofia ordena essas substâncias, né, essas 3,
e cria o cosmos e o homem por meio do demiurgo, né? O demiurgo ele só ajuda na criação, mas ela é a grande responsável, né? E é só aí que os humanos passam a ter os três elementos. Enquanto o demiurgo cria o corpo e insufla nele uma alma, a Sofia insere a semente espiritual. Ou seja, o Titio Yaldabaoth cria o corpo material com os quatro elementos, as forças psíquicas e coloca o poder da alma. Mas quem traz a semente espiritual ao mundo é a Sofia, com a sua sabedoria e a sua conexão com o Cristo, porque ela é a noiva do Cristo. Então, a Sofia em nós representa tanto a alma que caiu, quanto a alma que recupera sua natureza espiritual. O Realidade dos Arcontes, que a gente também já viu e tem inteiro o estudo dele lá no canal, apresenta uma interessante reinterpretação tripartite do Gênesis. E aqui é legal porque a gente vê que quem escreveu esses textos gnósticos, ou quem participava desses grupos gnósticos, estava em debate com o judaísmo tradicional, estava em debate com o Velho Testamento. E estava dando novas interpretações, ou diferentes interpretações, porque não necessariamente são novas, apenas é as não vigentes, ou as não ortodoxas, né? Então, eles vão dar outra visão para o Gênesis. Daí que vai surgir a associação desse demiurgo ignorante com a figura de Jeová. Mas é esse Jeová do Velho Testamento, que manda matar, que persegue, que queima cidades, que é esse Deus que quer ser cultuado. Então, no Realidade dos Arcontes, quando a gente vai falar da alma, os regentes, que são esses auxiliares do demiurgo, que vão representar os vícios também, eles traçam um plano e dizem, né? Venha, vamos criar um homem que será solo da terra. E eles pegam um pouco do solo da terra e modelam seu homem segundo o seu corpo e segundo a imagem de Deus que havia aparecido para eles nas águas. No caso, é as águas acima deles, porque tem o limite no meio. Eles veem Deus como essa unidade divina refletida no grande antropos primordial, o Adão Cadmo refletido nas águas. Eles veem a imagem e copiam para baixo, né? Daí vem a ideia da cópia. E ele respirou em seu rosto, e o homem passou a ter uma alma, e permaneceu no chão por muitos dias. Mas eles não conseguiram fazê-lo levantar-se, por serem sem poder. Então, aqui é a visão dos gnósticos, de que o demiurgo e os arcontes, nessa visão alegórica, eles têm o poder psíquico, astral, de moldar uma matéria amorfa, eles colocam forma, a partir da forma do mundo superior. Eles copiam as formas divinas no mundo inferior. Eles copiam o poder psíquico, porque eles roubaram de Sofia a parte psíquica da alma. Mas eles são sem poder. Eles não têm o verdadeiro poder, que os gnósticos vão chamar de o poder de luz. Na Episofia, a parte mais superior da alma é o poder de luz, que é o que retorna ao pleroma divino quando a alma morre. Então, por eles não terem a parte pneumática, espiritual ou a luz divina, eles não conseguem fazer esse ser humano se levantar, se erguer. Eles dependem da Sofia para inserir a semente espiritual no ser humano. E a semente, aqui eu estava falando com a Denise dia desses, a semente em grego, como que é semente em sânscrito? É o nome da nossa editora. Garba. Garba é semente. No budismo, existe a ideia da semente de Buda, que é a potencialidade de todos nós nos tornarmos um Buda. Então, existe essa semente, né? A semente é um símbolo fantástico, porque é uma coisa muito pequenininha, né? O Jesus vai falar do grão de mostarda, da semeia as tuas sementes na terra, na pedra, né? Tem todas aquelas parábolas. E a semente, ela é pequenininha, ela é escondida dentro da terra, igual a pérola lá no fundo do oceano, no mito da pérola. E a semente, ela tem uma casca, ela precisa romper essa casca para desabrochar, para a raiz se conectar ao solo, para ela se erguer, para ela sair da terra, igual o lótus que se ergue, né? Para ela absorver o sol, para ela crescer e dar frutos, né? Então, a semente é um símbolo fantástico. Em grego, semente é esperma. E por isso o pessoal faz muita confusão. Mas aqui a gente não está falando do líquido seminal
do homem, a gente está falando da semente, que é a natureza espiritual dentro da alma, que precisa romper a casca e crescer em direção ao sol. Então a gente tem que ter cuidado para não sermos ilíacos, não olhar para o mundo material e literal e achar que as palavras significam aquilo que a gente hoje interpreta no século XX. Semente é semente de Buda, é a semente crística, é a centelha crística, é a semente espiritual dentro de nós que precisa, como a pérola, ser encontrada dentro de sua casca ou da sua concha e poder sair do oceano, né? É a Então, epinóia da luz, né? a epinóia da luz. Boa, Carlos. Que lá no Apócrifo de João, a Sofia vai pedir para Barbelô, pedir para a Mãe Divina, para a Pronóia, que é aquilo que mais próximo do Pai da totalidade, que ela salve a humanidade. E o que ela faz? Ela insere na alma a semente espiritual, a epinóia da luz, que é a nossa chance é a nossa conexão, é o nosso modem, aquilo que nos leva de volta ao pleroma, é essa semente. Por isso que ela é importante. Sem a semente de luz, sem a semente espiritual, o ser humano é um verme de barro se arrastando no chão sem conseguir se erguer, dominado apenas pelos arcontes. Tá, um pouco mais claro? Numerosos escritos de Nag Hammadi refletem uma opinião bastante negativa do mundo e do seu criador. Sim, é verdade. De acordo com essa cosmovisão, o Gênesis não poderia narrar os feitos do verdadeiro Deus, mas referia-se à atividade criativa de alguns seres inferiores e ignorantes, vírgula, de deuses criadores, cuja imperfeição ficou evidente nos resultados, porque os gnósticos eles estão se deparando com o problema do mal, que aí cada filosofia vai tentar explicar de um jeito, né? Mas eles estão falando, é aquela questão que a gente sempre trata, né? Se Deus é perfeito, é onisciente, onipotente e tal, por que tem coisa errada, sofrimento, maldade e tal? Tem que ter um meio do caminho aí. Então os gnósticos vão colocar, olha, o Gênesis, o Deus criador, são forças construtoras da matéria e do mundo psíquico. Eles não são o pai da totalidade, eles não são a unidade divina, não são o Deus, o bem primordial. E aí que a gente vai ver que Jesus vai falar de um Deus diferente, até no Novo Testamento, daquele do Velho Testamento. E os gnósticos vão reforçar essa divisão de é um Deus criador, é um artífice, um construtor, é um mestre de obra, no sentido mais rudimentar, né? Ele trabalha a matéria, mas ele não é quem traz a ideação divina, e ele não é quem comprou o material, né? Ele só modelou. E a gente precisa do arquiteto ou da imagem divina para imprimir no mundo a beleza e a virtude e a ressurreição e a redenção da alma, né? Então, os gnósticos vão distinguir o Deus do Gênesis do que não é o Deus que tem que ser louvado, né? Fala assim, vocês estão adorando um Deus menor, um Deus mediano, do meio do caminho, não a unidade divina. No Realidade dos Arcontes, que é bem parecido com o Sobre a Origem do Mundo, que os dois têm lá no canal, os dois vão reinterpretar o Gênesis do modo que esteja de acordo com essa visão negativa do Criador e da criação, atribuindo a formação da alma humana e do corpo aos deuses ignorantes que povoam a esfera astral. Os regentes primeiro moldam o corpo a partir do solo, de acordo com a semelhança de Deus refletida nas águas. Então, o governante principal respira em seu rosto e o corpo se torna dotado de alma. É só reforçando o que a gente já falou. Então, entender. E eles são ignorantes porque eles ignoram a sua origem. O mito é basicamente dizer isso. Olha, eles têm é como se fosse um véu e eles só conseguem olhar para baixo. Eles não conseguem olhar para cima, né? São imagens, porque não é para cima, é para dentro. Então, tentem ir além aqui do pensamento concreto, tá? Porque a função deles é justamente criar esse cosmos manifesto. O ser humano, por ter a conexão com o divino, ele consegue transcender esses deuses, né? E daí que os gnósticos vão dizer que eles podem se tornar superiores aos governantes desse mundo. Isso vai dar uma interpretação bagunçada pra caramba nas traduções. Não, apesar de seus esforços, porém,
sua criatura, o Adão de barro, permanece sem vida no chão por causa da falta do poder. E a intervenção de cima do Espírito invisível do Deus Supremo que fornecerá a centelha de vida, a centelha divina, né, de acordo com outras fontes, para animar o primeiro homem, o pneuma, o sopro divino. A partir daí, encontramos uma referência à alma vivente em Gênesis. Então, primeiro é uma alma, um corpo morto, aí é um corpo psíquico, depois é uma alma vivente. São etapas do despertar do ser humano. E no mito do apócrifo de João, quem sopra no rosto de Adão não é Deus que sopra, é a Sofia, através do demiurgo, passa o seu poder para Adão. Então, é novamente a Sofia criando a parte espiritual da alma. Depois o espírito viu o homem dotado de alma no chão, e o espírito saiu da terra adamantina, desceu e veio habitar dentro dele. E aquele homem se tornou uma alma vivente. Aqui também há a hipóstase dos arcontes, a natureza dos governantes, né? Depende da tradução. Mas o espírito sai da terra adamantina, olha a imagem do diamante aqui, né? E vem habitar entre nós como uma alma vivente. Enquanto o corpo procede da terra, a alma procede da esfera demiúrgica, nomeadamente dos governantes que a insuflam no homem. E o inteligível, ou logos, ou espírito, procede da região divina mais elevada. Então, tripartição. Outros textos, especialmente de origem valentiniana, explicam os 3 elementos constituintes do ser humano como resultado de um movimento descendente que determina a devolução do intelecto de sua origem divina. Ou seja, o intelecto, o inteligível, ele vai descendo. Mesmo que a causa que iniciou esse processo nunca seja completamente clara, então, o próprio autor do artigo está dizendo, olha, não é muito claro, não vamos ter essa ansiedade de querer tudo muito claro, porque não vai ficar claro. Mas mesmo que a causa desse processo todo ter se iniciado não ser muito claro, mas eles estarem simplesmente contando, olha, aconteceu. Agora, se entender porquê, talvez quando a gente se iluminar, a gente entende. No final do movimento devolutivo, o intelecto, ou o espírito, ou o logos, tem que lidar com os acréscimos da alma e do corpo. Veja a imagem de que são acréscimos, são coisas que a gente acumula, por isso que a gente tem que se desapegar, né, nesse sentido. De qualquer forma, após o primeiro passo ter ocorrido, vemos uma dispersão da capacidade unitiva do logos ou do intelecto, o que necessariamente resulta em ignorância. Então, à medida que o nosso aspecto espiritual cai e se enterra na alma, ele vai se acrescentando do aspecto psíquico e do corpóreo. E aí, isso vai ocasionando uma dispersão da capacidade de união do intelecto com Deus, ou com a unidade, né? Então, a gente perde um pouco essa nossa capacidade unitiva. Por isso que a tradição gnóstica vai falar na não-dualidade, na reunião, na câmara nupcial do casamento, onde 2 voltam a ser um. A gente precisa reunir, unir de novo, porque a gente se desgarrou, a ovelha é desgarrada aqui. E isso resulta na ignorância. À medida que a gente se afasta da unidade, a gente se torna ignorante. Isso é neoplatonismo puro, só que na visão gnóstica. Essa ignorância é a causa de um segundo estágio de degradação, porque inicia uma série de afecções. A ignorância como a causa raiz do sofrimento na tradição gnóstica. É ela que ocasionou a desunião do intelecto na alma, né? Então, à medida que essa ignorância vai degradando, ela dá surgimento à insegurança e à dúvida, e depois ao medo. Mas, por fim, a ignorância volta a dar uma vontade de saber, porque ela ignora, mas a gente quer saber, a gente começa a perceber que ignora. E aí, o conhecimento pode remover as emoções anteriores. Então, a ignorância dá insegurança, dá dúvida, dá medo, dá sofrimento, mas começa a dar vontade de saber. Quando a gente encontra o conhecimento, a gente remove a dúvida, remove a insegurança, remove o medo. E a terceira e última etapa consiste em uma espécie de substancialização dos afetos, que produz a aparência da matéria e do corpo físico.
Então, a nossa ignorância passa a ser sabedoria e vai transformando os nossos afetos no mundo. Não eliminando, a gente não deixa de ter afeto, mas a gente transforma e ilumina eles. O Tratado Tripartite, de novo do Códice Jung, que é o Códice do Jung, explica como a primeira dispersão ocorre, devido à incapacidade do Logos de compreender o incompreensível e de suportar a intensidade da luz. É a imagem da queda, né? Ele duvida e olha para a profundidade. Como resultado, ocorre uma divisão e um afastamento, e estes, por sua vez, produzem a aparência da ignorância e do esquecimento. Está bem claro aqui, né? A parte superior da nossa alma se afasta da unidade, passa a não conseguir mais suportar a intensidade da luz, duvida e olha para baixo. Quando olha para baixo, cai, e aí ocorre uma divisão, se afasta do divino, surge a ignorância e o esquecimento. E por isso que a gente diz que Sofia deu à luz a Samael, que é o Deus cego, ou a ignorância cega, ou Yaldabaoth. Então, ele surge como um produto dessa queda de Sofia, por isso que ele é filho de Sofia. Mas não tem dois seres lá no céu sentados numa nuvem, um é uma mulher e outro é uma serpente com cara de leão, né? Por favor. Acho que ninguém aqui pensa assim, mas tem grupos que se dizem gnósticos que ainda acreditam que tem um carão sentado lá em cima e a gente tem que lutar de espada contra ele ou alguma coisa do tipo. Então, faltou aí a abstração mental e filosófica para aprofundar no gnosticismo, né? No Evangelho da Verdade, também do Códice Jung, né, outro texto valentiniano, por sua vez, descreve as duas etapas subsequentes, ou seja, duas etapas: a aparência e o desenvolvimento de afetos que irão gerar os níveis psíquicos e ilíacos, materiais, da realidade. A angústia e o medo aparecem como consequências da ignorância. E como a angústia torna-se sólida como uma neblina, fornece o contexto adequado para o aparecimento do erro, que tornou-se poderoso e trabalhou tolamente nos seus próprios assuntos. Aqui ele vai dando nascimento, dando forma àquilo que a gente vai chamar de ignorância, e aí a gente vai associar a esses seres, entre aspas, né? Então, à medida que a gente se mergulha na aparência e no mundo, os níveis psíquicos da realidade vão gerando na nossa mente, na nossa alma, os sentimentos perturbadores. E à medida que a gente é ignorante e a gente tem angústia, ela é como uma neblina sólida e ela vai dando espaço na nossa vida para a gente errar cada vez mais. E aí a gente começa a se amarrar nesses karmas, né? Para usar a palavra oriental. E quanto mais a gente erra, mais a neblina fica densa. E mais a gente sente angústia, mais a gente não consegue ver, porque a neblina cobre a visão. E aí a gente vai se tornando esses arcontes na nossa vida poderosos. E eles passam a se autonutrir da nossa energia psíquica e emocional. E isso é a grande luta, a gente conseguir se livrar disso, cortar esse elo. E nesse sentido, Alaia, que tu está falando, é que muitas vezes confundem o sentir, sentimentos, percepções, sensações, que isso não é o problema, mas Sim, ficar todos temos. enredado nessas sensações é que nos prende. Então, essa é uma pergunta que a gente vê feita. Esses mestres espirituais, eles têm sensações como nós mesmos, como quando estão no corpo físico. Então, sentir prazer não é o problema, sentir dor não é o problema. É sim, ninguém quer, né? Mas isto não é a questão. A questão é a gente se apegar em tais sensações e viver por elas, buscando prazer e se afastando da dor. E aí a gente sai do caminho do meio, desse equilíbrio. É. Mas eu vou colocar só o último que eu me diverti fazendo hoje, para ajudar vocês na visualização. Opa. Ai, que bonitinho. Então, essa é a grande divisão que os gnósticos vão fazer. A alma dividida em racional superior ou logóica e animal conectada às sensações, sentidos e paixões. A alma animal se conecta ao corpo, a alma logóica se conecta ao espírito. Então, aqui a gente tem a tripartição e a bipartição.
encaixadas no mesmo sistema. Fica mais fácil entender assim, vocês não acham? E é daí que nos textos gnósticos vocês vão encontrar a divisão, e no Paulo também, nas cartas paulinas, em pneumáticos, psíquicos e ilíacos. Aqueles que já despertaram o espírito, aqueles que estão tentando e aqueles que nessa vida não têm salvação. Mas aquela pessoa que é muito ilíaca, se ela ainda não tiver cortado completamente a sua conexão espiritual, ela pode ir corrigindo os seus erros e continuar nos ciclos órficos, pitagóricos de transmigração, e aí ela vai se tornando psíquica. Quando ela for psíquica, ela pode ir melhorando a si mesma e alcançar o pneuma, né? Ninguém está condenado a não dar conta ou não conseguir, né? É só como os gnósticos vão explicar a natureza humana. Tem pessoas que ainda não estão prontas, né? Não deis aos cães o que é sagrado. É você pegar um ensinamento pneumático e jogar para um ilíaco e dizer, interpreta aí. Ele vai falar e vai olhar para você e perguntar, posso fazer dinheiro com isso? Isso vai me dar poder? Porque esse é o interesse do Eu ia ilíaco. dizer, às vezes, olhando as notícias, a gente acha que tem gente que não tem mais salvação, não, porque... A gente vê as notícias e se entristece pela natureza humana, né? E aí os gnósticos no mito, então, é que é a parte filosófica, a parte dos termos gregos, e no mito, quando vai para o judaísmo, só que na interpretação gnóstica, eles vão associar Sete, Caim e Abel. O Caim é o mais violento, animalizado, o Abel é o psíquico, e os Sete, por isso os setianos, são aqueles que encontraram pneumas. O Sete vai representar os filhos do Adão Kadmon, os filhos do homem celestial, porque é os que conectam o espírito com o homem celestial, né? Então, setianos. Então, só para facilitar na visualização de vocês, que é quando a gente continuar os estudos, vocês terem esse quadrinho em mente. Eu posso transformar em imagem e mandar no grupo também. É bem simples. Eu não quis fazer um não complicado dessa vez. Mas é que na minha cabeça essa divisão já é muito óbvia, e aí eu esqueço que talvez não seja para vocês, aí eu tento trazer, mas sem ser muito... não subestimar vocês, eu superestimo vocês. Tá bom? Então fica isso. E um meme de internet. Esse não foi o que fiz, tá? É que eu achei muita graça. Eu falei, nossa, é dentro do nosso tema. Aqui está escrito assim: foram os gnósticos que nos avisaram sobre os 3 tipos de alma. Os ilíacos, bem cinzos e tristes aqui, os psíquicos e os pneumáticos, felizes, né? E aí a pessoa que fez, né? Ilíacos, espiritualmente inconscientes, né? Desligados da espiritualidade, se identificam com o materialismo e com os instintos base, de sobrevivência animal. Difícil ou quase impossível despertar quando você é um ilíaco. Psíquicos, espiritualmente conscientes, instintivamente sentem que há algo mais na vida e podem ser despertos através do esforço religioso, espiritual, né, moral, etc. E os pneumáticos, espiritualmente despertos, adeptos do esoterismo, que está errado, e encarnam para espalhar a verdade. Alguém fez aí uma brincadeirinha com essas imagens, eu só trouxe para distrair vocês e ver se fixa um pouco a ideia.